Olá, paz do Senhor Jesus, glórias a Deus, porque hoje, nesse momento, Ele tem uma palavra, o Senhor Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, o poder transformador de Jesus Cristo. Ele faz coisas surpreendentes, tremendas. Ele opera milagres, independente de tantas coisas ruins que estão acontecendo nesse mundo por aí afora. Nós temos que saber de algo. Jesus opera milagres. Louvado seja Deus. Ele transforma maldição em bênção, tristeza em alegria, fraqueza em força, para o nome do Senhor ser exaltado. A palavra que o Espírito Santo me deu está no livro de João, capítulo 2. Uma palavra tão conhecida, mas aprove o Senhor que nós possamos ouvi-la nesse momento. E por certo, Deus vai falar, não tenho dúvida disto, profundamente. Vai fortalecer vidas. É o que eu peço a Deus. Senhor, que todas as pessoas que ouçam as pregações que Tu me dás para eu ministrar, que haja salvação, fortalecimento, libertação, paz, alegria, cura, milagres, vitórias. Louvado seja Deus. É o meu maior desejo, é que esta mensagem encontre corações sedentos pela presença de Deus. Porque, por certo, Ele fala profundamente aos corações. O título dessa mensagem é As Bodas em Caná, a água feita em vinho. Glórias a Jesus. Nós sabemos que este aqui é o primeiro milagre do Senhor Jesus. Ele se batizou. Após o batismo, ele operou esta maravilha. Louvado seja Deus, para mostrar que Ele é o Deus de milagre. E Ele é o mesmo Deus ontem e hoje será eternamente. Então, se você precisa de um milagre de Deus, entenda. A Bíblia diz o quê? Para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Então, se você precisa de um milagre, você vai recorrer a quem? A um amigo? Ao seu pai, sua mãe, seu filho? A um médico? A um advogado? Não, porque eles são limitados. Podem até ter boas intenções, mas não operam milagre. Mas se você buscar Jesus, Ele opera milagres. Ele faz prodígios para a glória e honra do nome do Senhor. Se você precisa de um milagre, atente para essa mensagem. Atente. Pergunte a Deus, o que o Senhor quer falar comigo nessa mensagem, meu Deus? O que o Senhor vai fazer na minha vida? Pergunte, vá ouvindo a mensagem, vá se alimentando dela e vá conversando com Deus. Porque eu não tenho dúvida que Ele vai lhe revelar muitas coisas profundas que você não sabe. Glórias a Jesus Cristo. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Os historiadores falam que essa família, esse casal que estava ali festejando as bodas, eles tinham algum parentesco ou amizade com Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que aqui fala, e estava ali a mãe de Jesus. A mulher que Deus olhou do céu, olhou para todas as mulheres existentes ali nas cercanias de Israel. E o Senhor disse, é esta que eu escolho
para gerar o meu filho. Não porque Maria fosse perfeita, não é nada disso. Porque Maria era santa, separada do mundo. Ela era uma serva de Deus genuína, buscava a face de Deus. Ela temia a Deus. Então, imagine a gigantesca responsabilidade que estava sobre ela. Trazer ao mundo o Filho de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Tremendo isto. Então, ela estava ali e ela, claro, óbvio, a Bíblia diz, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. Sabemos que bodas significa casamento, né? Significa um casamento. Então, Jesus, onde Jesus está, claro, os seus discípulos estão. Onde os discípulos de Jesus estão, Jesus está. Onde você estiver, você é discípulo de Jesus? Tenha absoluta certeza. Onde você está, ele também está. Agora, óbvio também que há lugares nos quais Jesus não entra de forma nenhuma. Ele, pela onipresença, sabe de tudo o que está acontecendo, mas a santidade dele não verdadeiramente dá para conciliar com certos lugares. Então, até isso é muito importante que nós tenhamos assim, dentro do nosso coração, onde nós vamos colocar os nossos pés. Será que o Espírito Santo entra também? É lícito? É sagrado? É santo? É separado do mundo? Não tem coisa errada? Se for assim, tenha certeza, quando nós entrarmos, ele também está conosco. Glórias a Jesus. Louvado seja para sempre o nome de Jesus. Então, a festa estava rolando. Você sabe que naquele tempo, um casamento durava mais ou menos de 3 a 7 dias. Era comida e bebida à vontade. E vinho era a bebida primordial, porque é o símbolo da alegria, da festa, da felicidade. Só que ninguém imaginava o que viria a seguir. Mas quando Jesus está, ele muda as circunstâncias. Ele faz um reboliço nas situações. O poder transformador dele entra em ação, sempre a favor do homem. Tudo que Deus faz não é a favor dele, porque ele não precisa de nada. É a favor de mim e de você. Por isso que eu sempre digo, ele merece ser adorado sobre tudo e sobre todos. Merece. Louvado seja Deus. E faltando vinho, olha que coisa, faltou vinho, acabou a festa. A mãe de Jesus disse, não tem vinho. Então é uma situação lamentável e também humilhante. Uma festa, faltar o vinho. Imagine. Pois é. E a mãe de Jesus disse a Jesus, não tem vinho. Ou seja, o vinho acabou. Porque a mãe de Jesus, ela sabia pela revelação do Espírito Santo que Jesus tinha um poder ilimitado. Por isso que ela recorreu a ele. Ela sabia que ele podia fazer um milagre ali e trazer à existência a vinho, onde tudo estava vazio ali, seco. Louvado seja Deus. E agora, louvado seja Deus, meu Deus do céu. Disse-lhe Jesus, mulher, que
tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, o vocábulo mulher era uma palavra assim respeitosa para se dirigir a alguém. Não era nada para ofender, nada disso. Jesus chamou assim a mulher cananeia, lembra? A samaritana, aquela mulher paralítica que foi curada. Então, jamais Jesus usaria uma palavra para desmerecer uma pessoa que servia a ele em espírito e em verdade. Jesus, ele sempre está com aqueles servos humildes de coração. Sempre. Ele não envergonha ninguém. Jamais. Então, a pessoa pode até ficar assim, esse termo mulher, mas é um termo de respeito, de honra. Glórias a Deus. Jesus é lindo demais. Jesus, ele sabe fazer tudo na hora certa. Por isso, porque quando ela disse a Jesus que não tinha vinho, ela queria que Jesus operasse. Ela sabia que ele fazia e queria que ele operasse o milagre. Só que Jesus, como homem aqui na terra, nós sabemos que Jesus era homem e era Deus também aqui na terra. Mas entenda, como homem, ele não podia ser guiado por ninguém, jamais. Ele tinha que receber a direção do Pai. Tudo que Jesus fazia era em comunhão com o Pai. Então, quando ela disse, não tem vinho, ela estava implicitamente dizendo, faça um milagre, Jesus. E Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, esse termo aqui, ainda não é chegada a minha hora, é mulher que tenho eu contigo. Ainda não é chegada a minha hora, é um termo que lembra uma recusa, não ofensiva, mas amena. Olha, não é o momento ainda de eu agir. Eu sou guiado pelo meu Pai. Porque Jesus, para você ver, Jesus não se deixava emocionar por nada, nem por ninguém. Você está entendendo? Nós precisamos ser assim também. Mas, infelizmente, às vezes a emoção toma conta do ser humano. Então, a pessoa quer fazer as coisas para agradar muitas vezes ou se precipitar quando não é ali a direção de Deus. Então, ela queria que Jesus operasse o milagre através do que ela estava falando. Entendeu? Ela era uma mulher de Deus? Sim. Tinha boa intenção? Excelente. Temia o Senhor? Sim. Era submissa a Deus? Sim. Tudo sim para Maria. Só que Jesus não seguia a direção dela nem de ninguém. Você está entendendo? Nós precisamos agir assim também. Quantas vezes, sinceramente, nós erramos por seguirmos as nossas emoções? Quantas vezes nos arrependemos de algo que fizemos porque não foi a direção de Deus? Quantas vezes? Em várias áreas da nossa vida pode acontecer isso. Então, Jesus, ele está dando um exemplo a mim e a você, como devemos agir. Porque aqui, entenda, imagine a mãe de Jesus homem, porque Jesus, Deus, Filho, não tem mãe, tem pai. Mas Jesus homem teve mãe aqui na terra.
Entendeu? Então, imagine. Ela estava dizendo para Jesus fazer alguma coisa ali. Mas Jesus está entendendo? Pois é. Quantos erros acontecem em tantos ministérios porque a pessoa é guiada pela sua emoção e vidas são destruídas. Não é isso? Olha o perigo. Um homem ou uma mulher de Deus que está à frente de um ministério, ele não pode ser guiado por ninguém. Ninguém, jamais. Pode ouvir conselhos, claro, é bíblico, mas ele tem que ser guiado pelo Espírito Santo para não causar destruição em vidas. Um erro de ungido de Deus na direção de um ministério é prejuízo grande, muitas vezes eterno, para vidas. E aqui Jesus está mostrando claramente, porque você sabe que aqui na Terra, humanamente falando, a ligação mais forte com a pessoa que temos é a mãe. Humanamente falando, por favor, entenda. Claro que Deus é tudo, mas aqui na Terra, nossa maior ligação é com a nossa mãe. Nós viemos do seu ventre. Glórias a Deus. Mas aqui Jesus está mostrando que não podemos ser guiados por ninguém. Ninguém. Não podemos ser dominados por ninguém. Onde há o Espírito Santo, aí há liberdade. Se o Espírito Santo está dentro de você, há liberdade para ele agir, estabelecendo o que Deus quer, não o que o homem quer. É isso que muitas pessoas não conseguem entender. Então, elas ficam querendo misturar as coisas. Nunca misture sua vida espiritual com qualquer área da sua vida. Sua vida espiritual é o seu alicerce, é eterno. Através da sua vida espiritual, as outras áreas vão todas ficar firmes. Está entendendo? Então, por isso que sua vida espiritual é uma pérola, é um cristal. Você tem que ter o máximo cuidado para nada atingir, nada entrar entre você e Deus, nada se meter entre você e Deus, nem ninguém. É forte. Temos que deixar as emoções de lado. Você quer ter emoções? Assiste um filme, geralmente é uma palestra, a pessoa fica emocionada, vai no hospital visitar pessoas doentes, a gente fica ali impactado, sob emoção, vai no zoológico ver os animais inocentes, oh, que coisa linda, que felicidade. Amém, emoção, mas isso aí vem da nossa alma, mas a nossa vida espiritual, ela não pode, ela tem que ser ela tem que ser algo separado de tudo e ser todos os dias alimentada com a presença de Deus, a presença dele. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Jesus nos ensina, ele deu exemplo a mim e a você. Então nós temos um mestre e ele deixou os seus discípulos e apóstolos. Que nós aprendemos o que é a doutrina dos apóstolos. Que coisa linda, meu Deus. Porque é a doutrina de Cristo. Glórias a Deus. Então, Jesus, Maria aqui, tremendo, né? Então, Jesus ali, ele não queria censurar a mãe dele, nem repreendê-la de forma alguma.
Ele estava apenas deixando claro que ele não ia ser guiado por ela nem por ninguém. Porque a missão de Jesus aqui na terra, ele recebeu de Deus. E ele tinha que seguir a direção de Deus, do Pai eterno. Ele disse o quê? Eu e meu Pai somos um. Então é unidade ali, absoluta. Glórias a Jesus Cristo. Glórias a Deus. Nunca misture emoção com sua vida espiritual. Jamais. Jamais. Sempre siga a direção de Deus. Sempre. Você não sabe, mas como é que eu vou saber a direção de Deus? Eu sempre digo algo. Por isso que é bom nós termos uma vida com Deus. Porque você vai reconhecer a voz dele. Imagine você conviver com alguém. Todo dia. Você vai reconhecer a pessoa nos mínimos detalhes. Imagine Deus. Então, é fundamental termos essa intimidade com Deus, para que nós possamos saber qual a vontade dele para nossas vidas. Senão, o que vai acontecer? A pessoa vai ficar rodando e não sai do lugar. Não sai. Nada acontece. E a vida espiritual decai. Glorificado seja o nome do Senhor. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Meu Deus. Eu acho linda essa frase. Fazei tudo quanto ele vos disser. Esse é um conselho que serve para hoje, óbvio. Fazei tudo quanto ele vos disser. Olha, que palavra poderosíssima. Tudo que Jesus determinar. Tudo. Pode fazer. Jesus mandou, faça. Como é que eu vou saber a vontade de Jesus? Medite nas Escrituras. Medite nas Escrituras. Ouça a palavra de Deus vinda de uma fonte limpa. É verdade. Você vai se alimentar, vai se fortalecer. O Espírito Santo vai fluir dentro de você, fortemente. E você vai, a cada dia, você vai tendo afinidade com Deus, até chegar um momento que, nas mínimas coisas, você vai entender o que Ele quer lhe dizer. É incrível. Claro, óbvio, por favor. Vai haver momentos que você vai perguntar as coisas a Deus, vai orar por uma causa para querer saber. Vai demorar um pouco, mas já pensou? Se tudo que a gente quisesse imediatamente fosse feito, aí não dá, né? Mas quando nós buscamos ao Senhor, esperamos nele, ele vai responder. Sem dúvida. Agora persista, insista, importune o Senhor. Importune ele. Todo dia, todo momento, importune o Senhor. O Senhor quer isso. Eu tenho uma pregação com esse título, Importune o Senhor. É tremendo. Seja exaltado o nome do Senhor. Às vezes o ser humano não quer que a gente importune, né? Não quer. Mas Deus é diferente do ser humano. Peça, fale com Ele. Diga a Ele, Senhor, eu não vou me demover de nada se o Senhor não falar. O que é que o Senhor quer que eu faça? Como é que o Senhor quer que isso seja estabelecido? É o Senhor que vai agir. Quantas pessoas estudam para concurso público, para vestibular, para provas,
A pessoa insiste ali, fica muitas vezes de madrugada estudando, tomando muitas vezes café com guaraná em pó para suportar, que não é uma coisa muito boa, mas muita gente faz isso para aguentar passar a noite estudando, porque ela tem um alvo, ela quer vencer ali naquela área. Em relação a Deus, que nosso relacionamento com Ele é eterno, por que impaciência? Não vai adiantar nada. Ele vai falar, ele vai se manifestar poderosamente. Eu não tenho dúvida disto. Agora vamos entender aqui, louvado seja Deus. Quando Jesus disse, você está entendendo? Quando Maria disse fazer tudo quanto ele vos disser, você está entendendo que Maria compreendeu o que Jesus quis falar? Que ele ia agir no momento certo. Porque ele disse, ainda não é chegada a minha hora, porque ele não era guiado pelo ser humano para agir. Ele tinha que receber a direção do Pai das luzes, em que não há sombra de variação. Agora vamos entender, meu Deus do céu, olha só, Jesus transforma situações. Aqui a situação estava de quê? De tristeza, de humilhação, de vitupério. Era uma extrema vergonha faltar vinho. Mas Jesus, ele transforma situações. Ele faz sempre o milagre acontecer. Por mais que muitas vezes o ser humano pensa, mas eu não mereço nada de Deus. Mas se você fosse, se nós fôssemos receber algo de Deus porque merecemos, porque somos bonzinhos, não iríamos receber nada. Nós recebemos pela misericórdia dele. Somente pelo amor dele. Glórias a Deus. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Vamos lá, vamos entender aqui, meu Deus. Então estavam 6 talhas de pedra. Cada talha tinha mais ou menos de 80 a 120 litros. Então, se aqui são 6 talhas, tinha uma quantidade, né, de 480 vezes 6, 480 a 720 litros, mais ou menos, de vinho, de água. Jesus, entendeu? Tinha ali de que podia colocar, né, aquele volume de líquidos ali, em cada talha, de 80 a 120 litros. Mas as talhas estavam vazias, porque o vinho já tinha acabado. E agora? Você está nessa situação? Acabou algo em sua vida e que está causando a você momentos difíceis de humilhação, de vergonha? Vem dupla honra para você. Creia nisso. Creia. Deus vai te honrar nessa situação humilhante. Creia nisso. Não duvide disso. Bote em sua cabeça e também no seu coração, o mais importante, que não há uma palavra de Deus que volte vazia. Ela tem que cumprir o que apraz o coração de Deus. Se você está assistindo essa mensagem, é para você essa palavra. Creia que sim. Agora, se você ficar em cima do muro, não sei, porque aí começar a murmurar, aí nada vai acontecer. Mas se você tomar posse, vai acontecer. Olhe só como aquelas pessoas não conheciam o Senhor Jesus. Mas olhe só o que foi que aconteceu. Você não conhece Jesus? Por que ele fala e você às vezes duvida?
Louvado seja Deus. Porque né, a mensagem que eu recebi é algo que é impossível de acontecer, mas é claro, Jesus só vai fazer para você o impossível. O possível é você quem vai fazer. Sempre. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Olha que loucura. E encheram-nas até em cima. Você está entendendo que eles obedeceram a Jesus? Mas imagine uma situação dessa. Faltou vinho. Qual era, né, a decisão a tomar ali? Vamos providenciar comprar. O que é que faz numa festa? Muitas vezes, que grupos se reúnem, vamos juntar, fazer uma vaquinha, como dizem, e vamos comprar o que está faltando, não é isso? Isso é humano, coerente, humano. Mas é o lógico, não é isso? Mas com Deus, Deus trabalha no milagre, no sobrenatural. Glórias a Deus. Você está entendendo que eles obedeceram a Jesus? Que coisa tremenda, que exemplo para mim e para você. Muitas vezes a gente fica até constrangido. Porque Jesus às vezes fala uma coisa e vem às vezes, será que vai ser assim? Eu não sei. Se duvidar, meu Deus, aí vai causar angústia ao seu coração, vai causar dor, vai causar confusão na mente. Mas quando você toma posse, Jesus trabalha em cima da sua fé. Porque quando Jesus mandou eles encherem ali de água, Jesus também estava tentando a fé deles. Estava tentando no sentido de provando a fé deles. A verdade é essa. Então, se eles aqui não acreditassem, nada ia acontecer ali. Jesus disse, faça alguma coisa, o quê? Bote água nas talhas. Você está entendendo que alguma coisa nós temos que fazer? Não podemos sentar e ficar numa rede esperando Jesus operar o milagre. Tem algo que nós devemos fazer. Nós temos que saber, claro, primeiramente, cuidar da nossa vida espiritual, ter uma ligação com Deus verdadeira, para que nós possamos entender sempre que Deus está nos falando. É verdade. Jesus, digamos, você precisa de algo, eu vou dizer assim, algo material. E a pessoa vai, um exemplo, deixa o valor em algum lugar para você ir buscar. Você orou, jejuou, clamou a Deus, Deus usou um anjo para te ajudar. Não foi isto? Aí você diz assim, Deus vai trazer aqui na minha mão e você numa rede deitado. Não vai acontecer. Deus chamou a existência o milagre, você vai fazer a sua parte, você vai lá buscar. É um exemplo bem simplório, por favor. Daí você pode tirar outras conclusões de outras áreas, outras causas. Alguma coisa o homem vai fazer. Sempre. E aqui foi o que eles fizeram? Eles obedeceram ao comando de Jesus, encheram as 6 talhas de água. Aí Jesus ainda falou assim, até em cima. Eles tinham que obedecer. Está entendendo? Muitas vezes, o que nós temos que fazer? Obedecer ao Senhor. O milagre só vai ser estabelecido se houver obediência. Outra coisa importantíssima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Que milagre estupendo, meu Deus. O mestre-sala de um casamento é igual ao mestre de cerimônias hoje. Ele é responsável por toda a condução do casamento, pela organização. Por cada coisa que aconteça, ele está ali para colocar em ordem. Então, eles
Jesus mandou eles levarem ao mestre-sala. Glórias a Jesus. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde vinha, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Meu Deus, imagine o impacto daquele homem ali. Meu Deus do céu. Sempre o milagre que Jesus faz vai causar impacto. Sempre há vidas. E o nome do Senhor é exaltado nos milagres. Sempre é. Pela vida de quem recebe e por muitas pessoas que estão ao redor, que contemplam o que Deus fez. Você lembra quando Jesus fez aquele milagre que os leões não tocaram em Daniel? O rei exaltou ao Deus de Daniel. O nome do Senhor foi exaltado ali por aquele homem ímpio, por causa do milagre que aconteceu com Daniel. Tremendo isso. Glórias a Jesus Cristo. Por isso que não desista do seu milagre, de forma alguma. Ainda que venha momentos que você esteja abatido, é que só Deus sabe o que cada um passa no dia a dia. O dia tem 24 horas e tem momentos que são muito difíceis de suportar. Mesmo que venham estes momentos, mas guarde dentro do seu coração a sua fé, que o seu milagre vai chegar, que Deus está trabalhando por você. E você creia contra a esperança, porque assim vai suceder o milagre. Louvado seja Deus para sempre. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e, quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então, o melhor vinho vem por último. Então, as pessoas, elas bebiam o vinho inferior. Desculpe. Todo homem põe primeiro o vinho bom. Então, todos bebiam primeiro o vinho bom. E no final, quando não tinha mais, bebiam o inferior. Mas aqui foi o contrário. Antes veio o inferior, depois veio o superior. Tremendo que Jesus faz nas nossas vidas. O fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Jesus sempre vai operar. Ele transforma água em vinho. Ele transforma desonra em honra, maldição em bênção, tristeza em alegria. Ele transforma lágrimas em festa. Louvado seja Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Não desista do seu milagre, de forma alguma. Aqui ele está dizendo: mas tu guardaste até agora o bom vinho. No final, foi que veio o melhor vinho. O vinho especial. Você pode ter vivido uma vida de tantas lutas, tantos sofrimentos em algumas áreas da sua vida. E você, muitas vezes, se você não tomar cuidado, você perde a esperança de que algo vai mudar. Mas saiba de uma coisa: Jesus vai transformar tudo isso em vitória para a sua vida. Creia nisso. Não duvide no seu coração. Tome posse dessa palavra. Eu não estou pregando para agradar você nem ninguém. É a palavra de Deus, é a direção de Deus, é o que Deus tem hoje para falar contigo. O Todo-Poderoso está descendo a sua dimensão para falar com você. A situação ainda não há um fim nessa situação, porque a última palavra procede da boca de Deus.
O melhor está por vir em sua vida. O melhor está vindo. Louvado seja Deus. Assim como aqueles convidados nem imaginavam que eles iam tomar o melhor vinho existente, que eles nunca viram igual. Assim você também. Você nem imagina o que vai acontecer, mas é para o nome do Senhor ser exaltado em sua vida e através dela. Não duvide. Persevere dentro de você, crendo no milagre, esperando o milagre, porque vai ser igual ao parto. Você está sofrendo, padecendo agora, né? Muito. Você não suporta mais. É igual ao parto, a mulher fica assim. Mas quando chegar a vitória, você não vai nem se lembrar de tudo que você padeceu. Você vai só glorificar o nome do Senhor, exaltar a majestade santa. Muito. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Olha para isso. Que os seus discípulos creram nele. O que vai acontecer na sua vida? Vai aumentar sua fé. Muito. Assim como quando uma pessoa passa por uma tentação e ela tem a vitória, ela fica mais forte espiritualmente quando ela vence a tentação. Assim, quando os milagres são estabelecidos, a nossa fé se fortalece ainda mais. É verdade, é incrível. Louvado seja Deus. E os seus discípulos creram nele. Tenha certeza que sua fé vai ficar tão fortalecida que você vai ser uma tocha de fogo nas mãos de Deus, para o nome dele ser exaltado. A glória dele e tem que voltar para ele. Glórias a Jesus Cristo. Tremendo, né? Tremendo, tremendo, tremendo. Meu Deus do céu. Meu Jesus Cristo, toda vez que acontece um milagre, você passa uma tribulação e vê um milagre. Vem a bênção de Deus. A tribulação produz a paciência. A sua paciência, ela vai aumentar também, porque você viveu aquele período de tribulação e Deus enviou a vitória. Então a tribulação vai produzir o que em você? A paciência vai produzir o que em você? A experiência. Você vai dizer, olha, eu já conheço meu Deus. Ele não vai me desamparar. Ele vai operar um milagre. Eu vou esperar. Eu vou importunar ele. Importune o Senhor. Faça isso mesmo. É bíblico. Ele quer isto. Deus quer isto. Que nós o importunemos. Sempre. Pode ser toda hora, todo minuto, todo segundo, todo dia, todo dia, todo momento. Pode ser, com certeza. Tem gente que diz assim, mas Deus tem muita coisa para fazer. Por favor, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Viu? Por favor. Por favor. Pode falar, porque ele está ouvindo. O mundo tem mais de 6 bilhões de pessoas, ele conhece o pensamento de cada um. Tudo ele conhece por dentro, cada um. Incrível, meu Deus. É muita grandeza. Depois disto, desceu Jesus a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, Jesus fez essa obra tremenda, o nome dele foi glorificado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ele deixou essa palavra aqui para mostrar a mim e a você que ele continua o mesmo, que ele opera milagres. Confie. Não deixe essa fé,
essa confiança desvanecer. Por favor, não deixe. Confie. Creia. Assim como ele transformou aquela água em vinho, e aqueles homens foram encher as talhas de água, assim creia. Creia que essa situação ele vai transformar. É dessa situação aí que vem a sua vitória. Louvado seja Deus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo.